Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Alan Gomes e hoje nós vamos falar sobre as características da música e do som. Bom, esta aula disponibilizada aqui é a primeira aula do primeiro módulo do meu curso de Teoria Musical Básica. O link de acesso ao curso completo se encontra logo abaixo desse vídeo. Espero que goste! Bom, a primeira coisa que precisamos fazer em um curso de música é justamente saber o que é música. A palavra música vem do grego e significa a arte das musas. Porém, defini-la não é fácil, pois a música é uma arte, e a arte é subjetiva. Então, dificilmente encontraremos um conceito que abranja todos os significados dessa prática. Apesar de algumas contradições, de uma maneira geral, podemos dizer que a música é a arte de combinar os sons simultânea e sucessivamente de maneira organizada, ordenada e dentro do tempo. E claro, por ser uma arte sonora, a sua matéria-prima é o som e é percebida auditivamente. E neste contexto, a música engloba todas as combinações dos elementos sonoros, o que inclui as variações nos parâmetros do som, que são altura, intensidade, timbre e duração, e que podem ocorrer de forma sucessiva, pensando no ritmo e na melodia, ou de forma simultânea, que é a harmonia. Então é isso que nós vamos estudar nessa primeira aula: os parâmetros da música e os parâmetros do som. Bom, podemos dividir a música em três partes principais: a melodia, a harmonia e o ritmo. A melodia é o tema da música e representa a organização dos sons de forma sucessiva, ou seja, um som de cada vez, sendo também chamada de concepção horizontal da música. Como exemplo, primeiramente eu vou tocar a melodia da primeira parte da música Ode à Alegria, que é um trecho da Nona Sinfonia de Beethoven. Vamos ouvir. E agora, a melodia da primeira parte da música Garota de Ipanema, do Tom Jobim. E perceba que, pelo fato da melodia ser formada por sons sucessivos, ou seja, um som de cada vez, é possível cantá-la. O Ode à Alegria. Lá, 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 lá. Garota de Ipanema. Lá, 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 lá. E uma outra observação muito importante é que, sem dúvida nenhuma, a melodia é a parte principal de uma música. As músicas são lembradas pela sua melodia, que é o seu tema. Podemos dizer, inclusive, e sem exageros, que a melodia é a alma de uma música e representa para ela o mesmo que um texto escrito para uma obra literária, por exemplo. A harmonia é formada por dois ou mais sons, tocados ao mesmo tempo, sendo chamada também de concepção vertical da música. Vamos ouvir agora somente a harmonia da primeira parte da música Ode à Alegria. E agora, somente a harmonia da primeira parte da música Garota de Ipanema.
Perceba os blocos sonoros constituídos por vários sons tocados ao mesmo tempo. Esses blocos sonoros são chamados de acordes. E a harmonia da música é dada pelo conjunto desses blocos sonoros, ou seja, desses acordes. Vou tocar agora as duas músicas anteriores com melodia e harmonia. Primeiramente, Ode a Alegria. E agora, Garota de Ipanema. Fazendo uma analogia, pense na música como se fosse um filme ou uma peça de teatro. A harmonia seria responsável por criar a cena, o ambiente. Já a melodia são os personagens contando a história. E vamos ao ritmo. Bom, o ritmo representa a organização dos sons dentro do tempo, tanto melodicamente quanto harmonicamente. Por exemplo, na música Ode à Alegria, o ritmo da melodia seria o seguinte: tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E agora vamos conferir. Eu vou tocar a melodia e perceba que ela tem exatamente esse ritmo. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Perceba que a melodia e o ritmo estão intrinsecamente ligados. Não existe melodia sem ritmo. Vamos agora ao ritmo melódico da música Garota de Ipanema. Bom, o ritmo dessa melodia é o seguinte: tá, 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 tá. E agora vamos conferir. Vou tocar a melodia de Garota de Ipanema e perceba que o seu ritmo melódico é exatamente este. Tá, 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 tá. Bom, e temos também o ritmo presente na harmonia, que é o que chamamos de ritmo harmônico. Por exemplo, a harmonia de Garota de Ipanema pode ser tocada com esse seguinte ritmo: tá, tá, tum, tá, 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 tum, tá, 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 tum, tá, 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 tum, tá. Vamos conferir como fica. Tá, tá, tum, tá, 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 tum, tá. Bom, e a junção de tudo isso, melodia, ritmo e harmonia, forma justamente a música. Vamos ouvir agora a música Garota de Ipanema com todos esses elementos, com melodia, harmonia e o ritmo harmônico. Podemos também acrescentar uma letra à melodia para que ela possa ser cantada. Por exemplo, eu vou fazer agora a primeira estrofe da música Garota de Ipanema.
cantando a melodia e tocando a harmonia no piano. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Então, o que acabamos de ver foram os parâmetros da música, também chamados de partes ou características da música, que são melodia, harmonia e ritmo. E além dos parâmetros da música, nós também temos os parâmetros do som. Primeiramente, vamos entender o que é o som e como ele é transmitido ao nosso ouvido e percebido pelo nosso cérebro. Eu não vou me estender muito nisso, até porque esse não é o objetivo da nossa aula, ok? É apenas para que você tenha uma ideia da física do som. Todo som é produzido por uma fonte sonora. Essa fonte, ao produzir som, vibra, fazendo com que o seu meio também vibre em forma de ondas sonoras que se propagam através das moléculas de ar até atingir nossos ouvidos, fazendo vibrar o tímpano. Essa vibração do tímpano é transmitida ao cérebro, que decodifica o som. E existem dois tipos de vibrações sonoras: as vibrações regulares e as vibrações irregulares. A vibração regular é dada por sons musicais ou notas musicais, tocadas, por exemplo, por instrumentos musicais como piano, violão ou violino. Já a vibração irregular é dada pelos chamados ruídos ou barulhos. Por exemplo, o som de um avião, o som de uma moto, de uma britadeira, de uma batida de porta e assim por diante. Bom, o som possui 4 parâmetros, que são altura, intensidade, duração e timbre. A altura se refere a um som alto ou baixo. Um som alto nada mais é do que um som agudo, popularmente chamado de fino. E já um som baixo é um som grave, popularmente chamado de grosso. Vamos ouvir alguns exemplos de som alto. E agora, alguns exemplos de som baixo. Já a intensidade se refere a um som forte ou fraco. Um som forte nada mais é do que um som muito intenso, ou seja, com muito volume. E já o som fraco, o contrário, é um som pouco intenso, ou seja, com pouco volume. Ou seja, a intensidade está diretamente relacionada ao volume desse som. Vamos ouvir alguns exemplos de som forte. E agora, alguns exemplos de som fraco. Bom, coloquialmente, estamos acostumados a dizer que um som está alto ou baixo, nos referindo ao volume.
Quem nunca disse, esse som está muito alto, abaixe esse volume? Ou então, esse som está muito baixo, aumente esse volume. Enfim, é a forma já enraizada na nossa linguagem, porém, tecnicamente está errada. Como vimos, alto e baixo não estão relacionados com o volume do som, mas sim a sua altura. Um som alto, que significa som agudo, e um som baixo, que significa som grave. Relativo a volume, o correto seria dizer forte ou fraco. Por exemplo, ouça esse som. Bom, este som é um som alto, porque está agudo, e também um som forte, porque está muito intenso, ou seja, com muito volume. Agora, ouça esse som. Este som é alto, porque está agudo, e também é fraco, porque está pouco intenso, ou seja, com pouco volume. Um outro exemplo. Bom, este som é baixo, porque está grave, e também forte, porque está muito intenso, ou seja, com muito volume. Mais um exemplo. Já esse som é baixo porque está grave e é fraco porque está pouco intenso, ou seja, com pouco volume. Já a duração se refere ao tempo de permanência do som e podemos classificá-la, de um modo geral, em curta ou longa. Vamos ouvir agora alguns exemplos de som curto. E agora, exemplos de som longo. E, por fim, temos o timbre. Primeiramente, ouça essa voz. Hoje eu tenho uma ligação muito forte com o Felipe Massa. O Felipe é padrinho de casamento do Popó, meu filho. O Popó é padrinho de casamento do Felipe Massa. Eles moraram juntos na Europa. E quem você acha que está falando? Sim, é o Galvão Bueno. E como a gente sabe que é a voz do Galvão Bueno nesse áudio? Justamente pelo timbre da sua voz. Agora ouça esse instrumento. Que instrumento está tocando aqui? Bom, é um violino. E como sabemos que é um violino? Justamente pelo timbre desse instrumento. Então, o timbre nada mais é do que o conjunto de todas as propriedades sonoras que caracterizam um determinado som, seja este som regular ou irregular. Costumamos dizer que o timbre é a cor do som, é a qualidade do som. E, além disso, através do timbre, conseguimos identificar a sua fonte sonora, mesmo que essa fonte sonora não esteja visível. Como eu falei anteriormente, quando o som chega ao nosso ouvido, faz o tímpano vibrar. E essa vibração do tímpano é transmitida para o cérebro. E na primeira vez que estamos ouvindo um determinado som, que possui, claro, um timbre característico, se estamos vendo a sua fonte emissora, o nosso cérebro automaticamente associa esse som com essa fonte. Então, a partir desse momento, toda vez que ouvirmos esse mesmo som, o nosso cérebro já vai associá-lo a essa mesma fonte, mesmo que ela não esteja visível. E por isso sabemos que a voz ouvida anteriormente era do Galvão Bueno, justamente porque conhecemos o timbre de voz dele e toda vez que ouvimos esse timbre, nosso cérebro já associa este som com a figura do Galvão Bueno, mesmo que de fato ele não esteja visível. E por isso que também conseguimos identificar anteriormente que o instrumento que estava tocando era um violino. E da mesma forma, conseguimos identificar, por exemplo, a voz de um amigo, a voz do nosso filho, a voz da nossa mãe, o som de um objeto qualquer,
mesmo sem vê-los. Cada fonte sonora produz um som com características tímbricas particulares. E para finalizar essa aula, uma observação muito importante. Todo som possui simultaneamente as 4 propriedades: altura, intensidade, duração e timbre. Por exemplo, ouça esse som. Bom, pelo timbre, sabemos que esse som é um piado de um passarinho. Com relação à altura, este som é um som alto, justamente por ser agudo. Com relação à intensidade, este som é um som fraco, justamente por ser pouco intenso, ou seja, com pouco volume. E com relação à duração, podemos dizer que esse som é um som curto. Um outro exemplo. Bom, pelo timbre, sabemos que esse som se refere a um sapo. Com relação à altura, podemos dizer que esse som é baixo, justamente por ser grave. Com relação à intensidade, esse som é fraco, por ser pouco intenso, ou seja, com pouco volume. E com relação à duração, podemos dizer que esse som é um som curto. Mais um exemplo. Bom, pelo timbre, podemos dizer que esse som é de uma martelada, de um martelo batendo num prego, por exemplo. Com relação à altura, este som é alto, justamente por ser agudo. Com relação à intensidade, esse som é forte, justamente por ser muito intenso, com muito volume. E em relação à duração, podemos dizer que esse som é curto. Próximo exemplo. Bom, pelo timbre, podemos identificar que a sua fonte sonora é um navio. Com relação à altura, este som é baixo, justamente por ser grave. Com relação à intensidade, esse som é forte por ser muito intenso. E com relação à duração, podemos dizer que esse som é longo. Último exemplo. Bom, pelo timbre, podemos identificar a sua fonte sonora como sendo uma ambulância. Com relação à altura, este som é alto justamente por ser agudo. Com relação à intensidade, é um som forte, por ser muito intenso. E com relação à duração, podemos dizer que esse som é um som longo. E com isso, chegamos ao final da nossa primeira aula. Um grande abraço, te espero na próxima!